Boa tarde, turma. Vamos finalizar então o conteúdo, certo? Que a gente vem estudando nas duas últimas aulas, que é a Grande Depressão, o fascismo e hoje, para finalizar, o nazismo, certo? Nós já vimos os dois primeiros pontos, agora nós vamos ver o último aqui para finalizar o nosso conteúdo pré-Segunda Guerra Mundial. Aí sim nós damos início à Segunda Guerra Mundial, que já vai ser na próxima aula, ok? Na página 113, nós vamos ver o tópico O Nazismo na Alemanha. Esse tópicozinho aqui. Vamos lá. Vimos que os vencedores da Primeira Guerra Mundial obrigaram a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes, que vocês já conhecem o que aconteceu, né? Altos impostos, humilhação e tudo mais. Em 1919, pela qual ele teve que ceder territórios, incluindo a rica região de Alsácia e Lorena, e pagar aos vencedores indenização de 132 bilhões de marcos, que é a moeda da Alemanha, a moeda antiga, certo? Que é equivalente a 33 bilhões de dólares na época. Essa dívida gigantesca contribuiu para uma crise de graves proporções na Alemanha. A inflação e a dívida externa dispararam, enquanto a oferta de emprego diminuiu assustadoramente. Ou seja, entrou em crise profunda, fundo do poço. O aprofundamento da crise favoreceu o crescimento de socialistas e comunistas nas eleições e abriu caminho para o fortalecimento dos partidos que prometiam soluções mágicas. Um desses partidos era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também chamado de Partido Nazista, fundado em 1919, ano em que admitiu às suas fileiras o ex-cabo Adolf Hitler. Falando em público, Hitler culpava as democracias liberais pela derrota à Alemanha e a guerra e pelas condições humilhantes impostas ao país pelo Tratado de Versalhes. Dizem também que o povo alemão tinha sido a principal vítima da guerra e estava entregue aos patupés do resto do mundo. Estamos com orgulho ferido. Milhares de alemães foram arrasados por esse discurso. Adotado um nacionalismo extremado, olha aqui, ó, foi a mesma coisa que eu falei na aula passada, certo? Devotado o ódio aos judeus e aos comunistas, Hitler tornou-se em pouco tempo o líder absoluto dos nazistas. Em 1920, o Partido Nazista criou a SA, Secções de Assalto, que era o quê? Era um grupo de paramilitares encarregados de eliminar fisicamente seus adversários, igual lá no fascismo, tá, gente? Igualzinho. 3 anos depois, em meio ao agravamento da crise econômica e social, Hitler tentou tomar o poder por meio de um golpe de Estado nas cidades alemã de Munique, mas fracassou e foi preso. Na cadeia, ele produziu boa parte de um livro chamado Minha Luta, que continha os princípios básicos do nazismo, que são eles: a superioridade ariana, da raça ariana, ou seja, a pele branca seria dominante em todo mundo, certo? A necessidade de um espaço vital, ou seja, dominar uma vasta região, o imperialismo aqui, para dizer que é seu, para poder dominar o mundo. E o antissemitismo, que era o quê? Os nazistas justificavam seu ódio aos judeus dizendo que eles haviam contaminado sua raça ariana. Assim, para salvar a Alemanha e purificar a raça ariana, os judeus deveriam ser eliminados. Por isso toda essa raiva dos judeus, certo? Porque eles dizem que a raça branca tem que ser pura, branca, branca, branca do zóio azul. Beleza? Pulando então para a próxima página, a 114, nós vemos o tópico A Ascensão dos Nazistas, certo? Que diz assim: a partir de 1924, ajudado por capitais estadunidenses e ingleses, a Alemanha voltou a crescer. Esse crescimento econômico contribuiu para fortalecer a democracia e diminuir o prestígio dos líderes radicais, a exemplo de Hitler. Berlim, a capital do país, tornou-se palco de intensas atividades artísticas e cultural. Tem até a escola de Frankfurt, tudo mais que a gente vai entender lá na frente. Lá no, você não na verdade, no ensino médio. Mas com a crise de 1929, a situação se alterou profundamente. Na Alemanha, a produção caiu, a inflação disparou e o desemprego taxou consigo a fome, a humilhação e a falta de esperança. Entre 1929 e 1932, o número de desempregados na Alemanha saltou de 2,8 para 6,4 milhões, quase um terço do total de trabalhadores do país. Nesse cenário deprimente,
Hitler voltou a se apresentar como o salvador da pátria, igual lá no fascismo, preste atenção. E conquistou a simpatia de muitos alemães, entre as quais militares de alta patente e grandes indústrias. Em janeiro de 1933, o presidente da República nomeou Hitler chanceler, que quer dizer chefe do governo da Alemanha, assim como Mussolini. Para vocês verem como tudo se parece, certo? No início de 1933, os nazistas atearam fogo ao parlamento alemão e culparam os comunistas pelo atentado. Este fato interferiu no resultado das eleições parlamentares de março daquele ano. Os nazistas obtiveram quase 44% do total de votos. Nas eleições anteriores, ocorridas em 1929, eles haviam obtido apenas 3%. Para vocês verem como disparou, certo? Após esse atentado comunista. No poder, Adolf Hitler implantou uma das mais cruéis ditaduras da história da humanidade. Fechou os sindicatos, olha só, ditadura, certo? Igual lá no fascismo. Fechou o sindicato, dissolveu os partidos políticos, lembra lá? Fechou os jornais, igual lá na Itália. Ordenou a queima de livros, igual lá na Itália. Demitiu democratas e comunistas dos seus empregos, perseguindo os judeus, igual lá na Itália. No fascismo, para vocês verem como o fascismo e o nazismo são a mesma coisa. Só que o nazismo é pior, porque aqui ele vai perseguir outras raças. Lá não, lá todo mundo era igual, mas tipo, não perseguia assim. Perseguia quem era contra o governo, e não por causa de ser outra raça. Tá? Mas aqui eles vão perseguir os judeus só porque eles não gostam dos judeus mesmo. Vão matar, vão trucidar, vão fazer um coisa. Que é o que a gente vai entender na Segunda Guerra Mundial. Certo? E então, pulando para a página 115, vamos entender a ditadura hitlerista. Em 1933, Hermann Göring, chefe da SA, criou a Polícia Secreta do Estado, certo? A Gestapo. Em 1934, com a morte de von Hindenburg, Hitler assumiu a presidência do título de Führer, que é guia ou condutor. No campo econômico, desenvolveu a indústria de base, ferro, aço, máquinas, investiu em obras públicas e estimulou a fábrica de armas, diminuindo com isso o desemprego. Fabricar armas. Mas para que ele queria fabricar tantas armas? Para a Segunda Guerra Mundial. Mas ao mesmo tempo não cumpriu nenhuma de suas promessas com o povo. Salários foram congelados, reforma agrária não saiu do papel e os Trudes, como um do grupo de Krupp, ganharam maior liberdade para agir. Aqui ele vai mostrar sobre o antissemitismo nazista, que é falando sobre como Hitler e os nazistas perseguiram os judeus, certo? Toda essa cronologia, tá bom? E vai ter um fato bem importante que é chamado Noite dos Cristais, onde os nazistas começaram a invadir as casas, começaram a prender os judeus só por eles serem judeus, certo? Que aí sim vai dar início, que mais na frente vamos conhecer como o Holocausto, certo? E esses judeus presos, eles foram levados para a prisão, que não era prisão qualquer, era chamada campos de concentração, que vocês vão ver também no próximo capítulo, ou no ensino médio mais detalhado. Beleza, pessoal? Então, nós ficamos por aqui, certo? É mais ou menos isso, os 3 pontos pré-Segunda Guerra Mundial, para nós entendermos um dos motivos da Segunda Guerra Mundial, que é a Grande Depressão, certo? Que vem o fascismo e depois vem o nazismo. Depressão, fascismo e nazismo. São um dos 3 pilares principais para a Segunda Guerra Mundial. Outro ponto também é essa ira pela vingança da perda na Primeira Guerra Mundial que a Alemanha vai ter. Mas a gente vai entender melhor na próxima aula. Beleza? Então, qualquer dúvida, vocês podem assistir a aula novamente, os 3 pontos para entender melhor, ou falar comigo no WhatsApp. Então, pessoal, até a próxima aula. Valeu!